Boa tarde a todos que acompanham pela TV Câmara, aqui no plenário, no auditório, né, da Câmara Municipal. Quero cumprimentar os senhores vereadores, vereadoras, secretários, servidores e a imprensa. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto reúne-se nesta tarde, atendendo a solicitação do secretário municipal da Fazenda, senhor Martinho Ravazzi, em conjunto com a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para realizar audiência pública para demonstração e avaliação pelo Executivo do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2023, em conformidade com o artigo 9, parágrafo 4º da LRF. Essa audiência está sendo transmitida pela TV Câmara, canal 4 da NET e canal 28.2, sinal aberto. E agora quero passar a palavra ao nobre secretário da Fazenda, senhor Martinho Ravazzi, e aos demais servidores da Fazenda para as suas explanações nessa tarde. Boa tarde, vereador. Obrigado por nos receber. Boa tarde a todos os presentes e a quem nos acompanha pela TV Câmara. Como o vereador bem disse, estamos aqui para apresentar as metas do segundo quadrimestre. E eu já passo a palavra para o senhor Leandro Morgado, que é o diretor do Tesouro, que vai fazer a apresentação. Boa tarde a todos, né, que nos acompanham, a todas aí pela TV Câmara, aos que aqui estão presentes. Eu sou Leandro Morgado e hoje vou estar discorrendo aí sobre alguns dos principais números inerentes à execução orçamentária e financeira do município, né, mais especificamente da Prefeitura, relativos aí ao período de janeiro a agosto de 2023, né, referente ao segundo quadrimestre. Antes da gente começar, só um aviso, né, a todos que interessar, esses slides estarão disponíveis no site do município, tão logo nós retornemos ao prédio da Prefeitura. Bom, antes de adentrarmos aos números, né, de fato, é importante destacar o objetivo dessa audiência, como já dito pelo nobre vereador, é uma exigência legal, né, por conta do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A cada 4 meses, o Poder Executivo tem que apresentar o cumprimento das metas, né, fiscais, e a gente procura aqui, de forma sintetizar esses números, né, condizentes à receita e à despesa do município. Bom, nós vamos começar aqui apresentando as receitas, né, do município, da Prefeitura. As receitas, elas estão aí separadas num quadro em recursos próprios e recursos vinculados, né? Só um adendo, recursos próprios são os tributos, os impostos, os principais impostos do município, onde ele tem uma maior liberdade para aplicar, com exceção dos mínimos constitucionais na educação e saúde, e recursos vinculados são transferências do governo do Estado, receitas patrimoniais ligadas a fundos municipais, transferências do governo federal, receitas de convênios com outros municípios e receitas de operações de crédito. Portanto, neste exercício, nós temos aí um orçamento anual previsto, né, de 1.489.160.000 aproximadamente de recursos próprios. A previsão para o quadrimestre era arrecadarmos 1.039.650.000 aproximadamente. O município arrecadou aí 1.044.900.000, ou seja, 0,5% acima do previsto. Já dos recursos vinculados, nós temos um orçamento de 834,84 milhões. A previsão para o quadrimestre era arrecadarmos 379,9 milhões. O realizado ficou em 520,25 milhões, portanto, 36,94% acima do previsto. No total, o orçamento comporta aí um montante de 2.324 milhões, aproximadamente. A previsão para o quadrimestre era arrecadarmos 1.419.550.000. O realizado ficou em 1.565.140.000 aproximadamente, portanto, 10,26% acima do previsto.
No próximo slide, nós temos aí uma visualização gráfica desses números, né, que foram falados. Então, nós temos aí em cinza, né, os valores realizados, né, a barra em vermelho com os valores previstos até o quadrimestre, e em azul o valor do orçamento total, né. No próximo slide, nós vamos ter aí um detalhamento das principais receitas de recursos próprios, né. Então, nós temos aí o IPTU, né, incluindo multa, juros e dívida ativa, com um orçamento anual de 309 milhões. A previsão para o quadrimestre era arrecadarmos 231,37 milhões. O realizado ficou em 247,33 milhões, portanto, 6,9% acima do previsto. O ITBI, nós temos um orçamento de 71,36 milhões, a previsão para o quadrimestre era 47,57 milhões, o realizado ficou em 41,42 milhões, portanto, 12,94% abaixo do previsto. O imposto de renda, imposto federal, que pertence ao município, oriundo dos pagamentos efetuados, né, pelo município, nós temos um orçamento aí de 84,14 milhões, a previsão para o quadrimestre era 51,34 milhões, o realizado ficou em 61,46 milhões, portanto, 19,7% acima do previsto. O ISS, Imposto sobre Serviço, nós temos um orçamento de 356,28 milhões, a previsão para o quadrimestre era arrecadarmos 232,49 milhões, o realizado ficou em 224,87 milhões, portanto, 3,28% abaixo do previsto. A cota parte do Fundo de Participação dos Municípios, né, que é repassado pelo governo federal, né, nós temos um orçamento de 102,44 milhões, a previsão era arrecadarmos 67 milhões, o realizado ficou em 61,03 milhões, portanto, 8,9% abaixo do previsto. O adicional do FPM, né, que é recebido em julho, setembro e dezembro, conforme a Constituição, nós temos um orçamento de 8,57 milhões, a previsão era de 4,45 milhões, o realizado ficou em 4,94 milhões, portanto, 11,01% acima do previsto. A cota parte do ICMS, Imposto Estadual, cuja parcela é destinada aos municípios, nós temos um orçamento de 330,71 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 222,59 milhões, o realizado ficou em 180,73 milhões, portanto, 18,81% abaixo do previsto. A cota parte do IPVA, outro imposto estadual, cuja parcela é destinada aos municípios, nós temos um orçamento de 159,87 milhões, a previsão era de 138,29 milhões, o realizado ficou em 148,14 milhões, portanto, 7,12% acima do previsto. As diversas taxas, né, que o município tem, nós temos um orçamento aí de 16,65 milhões, a previsão para o quadrimestre era de arrecadarmos 10,92 milhões, o realizado ficou em 12,84 milhões, portanto, 17,56% acima do previsto. E as demais receitas, né, de recursos próprios, cujo orçamento é de 50,15 milhões, a previsão era arrecadarmos 33,61 milhões, o realizado ficou em 62,14 milhões, portanto, 84,85% acima do previsto. No próximo slide, nós vamos ter aí novamente, né, as receitas, as principais receitas de recursos próprios, contudo aqui em ordem decrescente, né, então nós podemos verificar que a maior receita até o mês de agosto foi a receita do IPTU. Ela representou aí 23,67% do total arrecadado pelo município de recursos próprios, seguido pelo ISS-QN, pela cota parte do ICMS e assim sucessivamente. Agora, no próximo slide, nós vamos apresentar aí as principais receitas de recursos vinculados, né? Então, nós temos aí
a receita de transferência do Fundeb, né, que é o Fundo da Educação Básica, com orçamento de 270,31 milhões, a previsão para o quadrimestre era arrecadarmos 180,2 milhões. O realizado ficou em 176,65 milhões, portanto, 1,97% abaixo do previsto. As receitas de transferências do SUS provenientes do governo do Estado. Nós temos um orçamento de 2,96 milhões, a previsão era arrecadarmos 1,98 milhões, o realizado ficou em 5,46 milhões, portanto, 176,35% acima do previsto. As transferências para assistência social, também do governo do Estado, nós temos um orçamento de 1,81 milhões, a previsão era 1,2 milhões, o realizado ficou em 1,6 milhões, portanto, 32,87% acima do previsto. Transferências de convênios com o governo do Estado. Nós temos um orçamento aí de 31,8 milhões, não foi previsto nada até o quadrimestre, haja vista a imprevisibilidade desses recursos, eles foram todos alocados no cronograma para o final, para o último quadrimestre. Contudo, nós arrecadamos aí 11,93 milhões até o segundo quadrimestre. Quanto ao percentual, fica prejudicado em face da não previsão. A contribuição para custeio de iluminação pública, né? Nós temos um orçamento de 33 milhões, a previsão para o quadrimestre era arrecadarmos 22 milhões, o realizado ficou em 27,47 milhões, portanto, 24,86% acima do previsto. As multas de trânsito, nós temos um orçamento de 40 milhões para o ano, a previsão para o quadrimestre era arrecadarmos 26,67 milhões, o realizado ficou em 28,45 milhões, portanto, 6,7% acima do previsto. As transferências do SUS, provenientes do governo federal, nós temos um orçamento de 152 milhões, a previsão para o quadrimestre era arrecadarmos 101,33 milhões, o realizado ficou em 108,22 milhões, portanto, 6,8% acima do previsto. As transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, também do governo federal. Nós temos um orçamento aí de 6,15 milhões, a previsão era arrecadarmos 4,1 milhões, o realizado ficou em 4,42 milhões, portanto, 7,8% acima do previsto. As transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, nós temos aí um orçamento de 42,16 milhões, a previsão para o quadrimestre era de 28,11 milhões, o realizado ficou em 30,79 milhões, portanto, 9,55% acima do previsto. Transferências de convênios com o governo federal. Nós temos um orçamento de 3,06 milhões, dada a imprevisibilidade desses recursos, não foi previsto nada até o quadrimestre, todo alocado no terceiro quadrimestre, contudo, nós arrecadamos aí 5,55 milhões. As receitas de valores mobiliários, que são os rendimentos de aplicações financeiras, nós temos um orçamento de 4,67 milhões, a previsão era arrecadarmos 3,03 milhões, o realizado ficou em 17,96 milhões, portanto, 492,19% acima do previsto. As receitas de operações de crédito, nós temos um orçamento para esse ano de 230 milhões, também dada a sua imprevisibilidade, não foi previsto nada para o quadrimestre, está tudo alocado para o terceiro quadrimestre, mas nós arrecadamos aí 85,46 milhões. Taxa de fiscalização da vigilância sanitária, nós temos um orçamento de 1,9 milhões, a previsão era arrecadarmos 1,27 milhões, o realizado ficou em 1,49 milhões, portanto, 17,74% acima do previsto. As receitas patrimoniais, né, de exploração do patrimônio público, receitas de locação, de concessão e permissão de áreas públicas, destinada aos fundos municipais, nós temos aí um orçamento de 1,71 milhões, a previsão era arrecadarmos 1,14 milhões, o realizado ficou em 1,68 milhões, portanto, 47,2% acima do previsto.
Transferências de convênio com outros municípios, nós temos aí um orçamento de 5 milhões, a previsão era arrecadarmos 3,33 milhões, o realizado ficou em 3,58 milhões, portanto, 7,32% acima do previsto. E as demais receitas de recursos vinculados, né, cujo orçamento é 8,29 milhões, a previsão era 5,53 milhões, o realizado ficou em 9,53 milhões, portanto, 72,39% acima do previsto. Agora, no próximo slide, nós temos aí novamente as receitas, as principais receitas, né, de recursos vinculados, contudo, aí em ordem decrescente, né? Então, a gente pode ver que a maior receita arrecadada até o segundo quadrimestre foi a receita de transferência do Fundeb, que representou aí 33,95% do total arrecadado, seguido pela transferência do SUS, né, do governo federal, que representou 20,8%, operações de crédito 16,43% e assim sucessivamente. Agora a gente vai apresentar aqui as despesas, né, da prefeitura. Então, nós temos aí no próximo slide a despesa liquidada pela prefeitura, né, segregada aí por categoria econômica, que é um código inerente à classificação orçamentária, né? Então, nós temos as despesas corrente e de capital. De despesa corrente, nós temos um orçamento de 2.070.840.000 aproximadamente. A previsão era executarmos 1.273.830.000 aproximadamente. O realizado ficou em 1.269.510.000, portanto 0,34% abaixo do previsto. Já as despesas de capital, nós temos um orçamento de 499,99 milhões. A previsão era executarmos 255,42 milhões. O realizado ficou em 178,9 milhões. Portanto, 29,96% abaixo do previsto. O total da despesa comporta um montante de 2.570.830.000 aproximadamente. A previsão para o quadrimestre era executarmos 1.529.250.000. O realizado ficou em 1.448.410.000, portanto, 5,29% abaixo do previsto. Agora, no próximo slide, a gente traz aí o detalhamento das despesas correntes por grupo da despesa, que também é um código inerente à classificação orçamentária. Então, nós temos as despesas correntes com pessoal em encargos, juros e encargos da dívidas e outras despesas correntes. Com pessoal em encargos, nós temos um orçamento aí de 819,3 milhões. A previsão era executarmos 533,87 milhões. O realizado ficou em 506,12 milhões, portanto, 5,2% abaixo do previsto. Já as despesas com juros e encargos da dívida, nós temos um orçamento de 57,4 milhões. A previsão era executarmos 38,27 milhões. O realizado ficou em 36,27 milhões, portanto, 5,21% abaixo do previsto. Já as outras despesas correntes, nós temos um orçamento de 1.194.140.000, aproximadamente. A previsão era executarmos 701,69 milhões. O realizado ficou em 727,12 milhões, portanto, 3,62% acima do previsto. No próximo slide, nós temos aí as despesas de capital, agora por grupo da despesa. Então, nós temos as despesas com investimento, né, e amortização da dívida. As despesas com investimentos, nós temos um orçamento aí de 426,29 milhões. A previsão era executarmos 210,08 milhões. O realizado ficou em 125,41 milhões, portanto, 40,3% abaixo do previsto. Já a amortização da dívida, nós temos um orçamento de 73,7 milhões. A previsão para o quadrimestre era executarmos 45,33 milhões. O realizado ficou em 53,49 milhões, portanto, 17,98% acima do previsto.
No próximo slide, nós temos aí as despesas, novamente, né, do município, liquidadas, contudo, agora por área de atuação, né, ou código de função de governo, que é um outro código inerente à codificação orçamentária. Então, nós podemos ver aí as despesas em ordem decrescente. Nós temos aí que a maior despesa até o segundo quadrimestre foi na área da saúde, né, que representou aí 26,43% do total gasto pelo município, seguido pela educação, que representou 25,81%. Só lembrando aqui que aqui está toda a despesa, todas as fontes de recursos próprios, recursos vinculados, né? Então, nós temos depois administração, 15,24%, urbanismo, 10,19%, encargos especiais, 8,78%, transporte, 3,76%, e assim sucessivamente. O próximo slide, nós temos aí o resultado orçamentário, aquele resultado apurado em balanço, né, orçamentário. Então, até o segundo quadrimestre, nós temos aí uma receita total arrecadada, como já demonstrado, de R$ 1.565.140.000. Já a despesa total liquidada comporta um montante de R$ 1.448.410.000. Com isso, nós tivemos aí um superávit orçamentário total de R$ 116,73 milhões, o que representa aí 7,46% da receita arrecadada. Agora a gente vai passar os repasses, né, à Câmara Municipal e à administração indireta, né? Então, nós temos aí uma previsão de repasse para a Câmara Municipal dos duodécimos, né, até o segundo quadrimestre de 21,87 milhões, o realizado ficou no mesmo valor. Temos também uma previsão de repasse à empresa pública Incop, empresa dependente, né, tem uma previsão de 2,46 milhões, o realizado ficou em 2,4 milhões. Temos também uma previsão de repasse para a autarquia SEMAI, relativa a convênio e operação de crédito, cuja previsão era 1,75 milhões, o realizado ficou em 290.000 aproximadamente. No total, tínhamos uma previsão de repassarmos 26,08 milhões, o realizado ficou em 24,56 milhões. Agora a gente vai apresentar aí alguns dos principais indicadores e limites, né, legais, constitucionais. Então, nós temos aí os limites máximos, né, que são um teto, que é o limite de gasto com pessoal do Poder Executivo, né, cujo limite é 54% da receita corrente líquida. Aqui, só fazendo um adendo, a receita corrente líquida, no período, né, no final de agosto, ela fechou no montante de R$ 2.440.669.134,37. Essa receita ela é aferida no mês de referência, no mês de agosto, mais os 11 meses anteriores, né, assim como o gasto com pessoal. Já o gasto com o pessoal do Poder Executivo, ele fechou o mês de agosto com um percentual de 34,28%. Né? O limite de gasto com o pessoal do Poder Legislativo, né, cujo o percentual é 6%, ele fechou o mês de agosto com 0,99%. Nós temos também o limite da dívida consolidada líquida, né, que o limite representa aí 120% da receita corrente líquida. Nós fechamos o mês de agosto com um percentual de menos 8,38%. E aqui só uma observação, esse percentual é negativo, haja vista a forma como é aferida a dívida consolidada líquida, né? Você pega a dívida consolidada do município e subtrai as suas disponibilidades financeiras. Quando as disponibilidades financeiras são superiores à dívida, esse percentual fica negativo. Portanto, quanto mais negativo esse percentual, melhor seria, que mostraria que o município tem mais dinheiro do que a dívida, né? Nós temos também aí os limites, agora os limites mínimos, um piso, né, que é o mínimo que o município tem obrigação de gastar, que são o limite na educação, né, de 25% da receita resultante de impostos. Aqui só um adendo, a receita resultante de impostos, ela fechou no mês de agosto, e aí ela é aferida de janeiro a agosto, dentro do exercício, no montante de R$ 1.068.932.450,29.
o município encerrou o mês de agosto com um percentual de 23,5%. Lembrando que esse limite, tanto da educação e na saúde, eles são aferidos de fato no final do exercício, né? Já com o limite na saúde, né, que é o mínimo de 15%, o município está com uma aplicação em torno de 24,31% até o mês de agosto. Agora, no próximo slide, nós vamos trazer aí a composição da dívida consolidada, né? Aquela que a gente mostrou, a dívida consolidada líquida, é essa dívida subtraída das disponibilidades financeiras. Portanto, a dívida consolidada do município, em 31 de agosto, ela perfazia um montante de 502,04 milhões para com a Caixa Econômica Federal, relativo a contratos na área de saneamento, habitação, mobilidade urbana, e do FINISA, que é uma linha de financiamento e infraestrutura. Nós tínhamos também uma dívida de 4,12 milhões para com o Banco do Brasil, referente à contrapartida do mobilidade urbana, saneamento, programa Minha Casa Minha Vida e programa Eficiência Municipal. Também encerramos o mês de agosto com uma dívida de 4,52 milhões com a Agência de Fomento VSP do Governo do Estado, relativo a contratos para recuperação de asfaltamento de vias urbanas, e com uma dívida de 8,1 milhões para com a autarquia Rio Preto Prev, relativa a 2 parcelamentos de contribuição suplementar, né? No total, nós fechamos aí com a dívida consolidada de 518,78 milhões. Bom, era isso que a gente tinha para apresentar. Eu devolvo a palavra aí ao nobre vereador. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Quero agradecer ao secretário da Fazenda também pela prestação de contas, né, a nossa comissão, no qual eu sou presidente, a Comissão de Finanças desse Legislativo, pela transparência também com dinheiro público, né, o dinheiro bem aplicado, bem demonstrado à população, que vai ficar aí agora como satisfação à sociedade através da TV Câmara e também aí no site da Prefeitura, na transparência a toda a população. E, sem mais, quero agradecer a presença de todos e dou por encerrado essa presente audiência pública. Muito obrigado a todos.